De acordo com a senhora Ellen White, Olá, considerada meus pela queridos. Igreja Tudo Adventista bem com como vocês? profetisa, No vídeo e de como hoje detentora veremos se do os dom de adventistas do profecia, sétimo cujos dia consideram a espíritos senhora todos Ellen White uma profetisa são canônica. considerados como Acompanhe inspirados até o final. e quase canônicos, porque no livro Questões sobre Doutrina... Está passando do tempo. Isso é que eu vou entrar no tema. Então. É o que ela diz sobre... a interpretação que a Igreja Adventista tem sobre o assunto. Então fala que aí eu quero ouvir o Adventista. Ele que tem que falar dela. Então, mas eu preciso falar porque esse tema diz respeito a isso e é a Diga lá. interpretação da Igreja Adventista, porque geralmente quando a gente faz um debate com o Adventista, eles dizem o seguinte: você está fazendo isso com base em fontes primárias? É justamente isso que eu estou citando, uma fonte que é da Igreja Adventista sobre a Ele não interpretação. falou nada ainda, né? Sim, o senhor não pediu para eu falar sobre Então o tá. assunto? Então a senhora Ellen White, no seu livro, ela é considerada como espírito de profecia, detentora do dom de profecia, e os seus escritos como sendo inspirados, porque está no pé de igualdade com Asaf. E Asaf tem 11 salmos escritos no cânon sagrado, no terceiro livro do Tanar, que é o Ketuvim. Então, se ela é comparada no mesmo nível de inspiração que Asaf, logo ela também acaba sendo canônica. E no seu livro, Primeiros Escritos, página 164, no seu livro História da Redenção, página 173, no seu livro Patriarcas e Profetas, página 477 a 479, e ainda no seu livro Desejado de Todas as Nações, página 421, e um outro livro, História sobre os Anjos, na página 82 e 83, ela afirma com todas as letras. Olha o que ela afirma, eu quero ler e aí encerrar e passar a palavra. Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e lhe deu vida, antes que o seu corpo visse a corrupção. Satanás procurou reter o corpo, pretendendo-o como seu, mas Miguel ressuscitou Moisés e levou-o ao céu. Satanás maldisse amargamente a Deus, acusando-o de injusto por permitir que sua presa lhe fosse tirada. Cristo, porém, não repreendeu seu adversário, e aqui ela compara Cristo como se fosse Miguel. Embora fosse por sua tentação que o servo de Deus houvesse caído, mansamente remeteu-o a seu pai, dizendo: o Senhor te repreenda. Vamos dar as razões, reverendo. Primeiro, só para esclarecer uma coisinha, até uma coisa importante para um debate futuro, nós não colocamos Ellen White, como o pastor afirmou, na mesma categoria de Asaf, mas na categoria dos profetas não canônicos de 1 Crônicas 29 e 29 e 2 Crônicas 8 e 29, 9 e 29, né? Então nós cremos que ela foi inspirada, mas ela é uma profetisa não canônica. O nível de inspiração nós cremos que é o mesmo da Bíblia, porque não queremos, por exemplo, o Espírito inspira um menos o outro. Ou seja, ou é o Espírito ou é o diabo. Agora, a autoridade doutrinária é da Bíblia. Então, é importante fazer essa pequena correção, porque não há na literatura adventista algo assim que defenda a posição que o pastor apresentou, né? Quanto ao argumento da autoridade, veja, eu vou citar aqui algumas pessoas, mas eu queria só destacar uma coisa para o nosso telespectador. É muito importante termos em mente o seguinte: quando eu cito esses teólogos, pastor, não é para assim dizer, por exemplo, o Leandro se baseia no argumento da autoridade. Não, é para refutar uma alegação dos críticos. Eu não estou dizendo que o pastor faz isso. Mas os críticos alegam o seguinte, que Ellen White é herege por crer na ressurreição de Moisés. Agora, o que eu acho estranho, reverendo e pastor Elias, é, por exemplo, dizer que Ellen White é herege. Agora, não se fala, né, que Matthew Henry é herege, não se fala que Adam Clarke é herege, não se fala que a Bíblia de Estudo de Genebra é herege em defender a ressurreição de Moisés, e eu vou mostrar isso. Não se fala que a Bíblia Scofield é herética por defender a ressurreição de Moisés. Então, o que eu digo para o telespectador? Não é obrigado a concordar com a ressurreição de Moisés. Agora, acusar Ellen White de heresia, sendo que outros têm crença parecida, eu já acho que é uma tendenciosidade. Está entendendo? Agora, eu só queria fazer algumas considerações. Quando ele disse que Ellen White, os escritos dela não... O debate não é sobre Ellen White. Não, mas é que como ele fez o posicionamento, eu acho que eu tenho um direito de resposta, né? Tá bom. Aqui está escrito o seguinte, olha só, olha que interessante. Aonde? Questões sobre Doutrina é uma obra da CPB, Casa Publicadora Brasileira, que é uma editora confessional da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Lá está escrito assim, olha: contudo, além dos escolhidos escritores dos livros canônicos da Bíblia, Deus se utilizou de uma linha de profetas ou mensageiros que viveram contemporaneamente com os escritores de ambos os testamentos, mas cujas declarações jamais fizeram parte do cânon escriturístico.
Olha só, esses profetas, é ambígua essa colocação. Esses profetas ou mensageiros foram chamados por Deus para dar ânimo, conselho e admoestação ao antigo povo de Deus. Entre eles havia figuras como Natã, aquele que repreendeu Davi, Gade, profeta, Enã e, pasme, Asaf. Asaf não é canônico? Até onde eu sei, ele tem 11 salmos no Terrilim. 11 salmos e é canônico. Aí, aqui embaixo ele diz o seguinte: é nesta última categoria de mensageiros que classificamos Ellen White entre os adventistas do sétimo dia. Ela foi reconhecida como possuindo o dom do espírito de profecia, embora jamais evocasse para si o título de profetisa. Portanto, comparando, o segundo ponto que eu gostaria de destacar é a questão das autoridades. As autoridades, meu querido professor Leandro, não são a Bíblia. A Bíblia, assim está escrito. A autoridade é passível de erro. Agostinho foi que lançou a base do purgatório. Agora, porque Agostinho lançou, ele é uma autoridade, eu devo crer no purgatório? Por exemplo, Adam Clarke e também Matthew Henry acreditavam na imortalidade da alma. Então, se eles são tão autoridades, por que a igreja adventista também não lê pela mesma cartilha e aceita a imortalidade da alma? Terceiro ponto, Ellen White, já fizemos outro ponto. Ó. A Bíblia de Genebra, como ele abriu, ele não, lá em Judas 9, ela nada disse acerca da ressurreição de Moisés. Ele agora aplicou a tática do monkey jump, que significa um macaco pulador. Saiu do texto de Judas e foi parar em Mateus 17, querendo mostrar que a Bíblia de Genebra está aprovando que a batalha foi por conta da ressurreição de Moisés. A Bíblia de Genebra não diz isso. Vamos lá, pastor. Primeiro, para esclarecer, quando eu falei que Asaf não é canônico, é no sentido de não ter livros na Bíblia, porque muitas vezes, quando os críticos nos abordam, concordo que tem os salmos, mas quando os críticos nos abordam, e não é o caso do pastor Elias, dizia assim, Ellen White não pode ser profetisa porque ela não tem livro na Bíblia. Então nós colocamos ela numa categoria de não canônico. Agora seria importante também o pastor Elias ter lido a página 98 o senhor tá com o mesmo livro Questões sobre Doutrina, né? Então a página 98, esclarecendo, mesmo que ela tenha o nível de inspiração igual, mas não autoridade, o que diz aqui, ó, os pontos, né? Não consideramos os escritos de Ellen White uma adição ao cano sagrado das Escrituras, não julgamos de aplicação universal como é a Bíblia, e o terceiro ponto, não o consideramos no mesmo sentido das Escrituras Sagradas. E aí até eles colocam uma citação de Ellen White no Primeiros Escritos, página 78, que ela fala assim, recomendo buscar a leitor a Bíblia como única regra de fé em prática. Então é importante ler também essa página aqui. Agora, isso aí, pessoal. Você está no canal Na Contramão. Se não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho das notificações, curta e compartilhe nosso conteúdo para que mais pessoas saibam sobre a graça salvadora de Jesus. Eu vou ter que, mais uma vez, concordar com a Bíblia de Estudo Genebra.